Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um estudo da Escola Bíblica Discipuladora, da nossa EBD. E agora a gente está com um tema diferente, né? A gente já viu ao longo aí das semanas que a gente está aprendendo sobre provérbios e hoje também não vai ser diferente. A gente vai continuar aprendendo sobre o livro de provérbios. Mas antes da gente começar a EBD de hoje, vamos orar? Quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento, a pedir para que o Senhor esteja te ajudando, que o Espírito Santo possa estar te ajudando a decodificar toda a mensagem que será dita hoje, nesta noite, e pedindo para que Ele fale profundamente ao seu coração. Vamos lá? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, nós queremos te agradecer por esse dia, muito obrigado pela oportunidade, Pai, que nós temos de aprender mais sobre a Tua Palavra. Por isso nós queremos te pedir neste momento, Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações, que tudo aquilo que for falado nesta noite possa vir do Senhor e que o Senhor possa nos fazer entender cada palavra, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, já agradecidos, porque a gente já sabe que você vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente pensa. Esteja conosco, nós fazemos questão da Tua presença aqui com a gente nesta noite. Então, em nome que nós oramos, Jesus, agradecidos. Amém e amém. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Julian Viana, eu sou membro da Primeira Igreja Batista aqui de Arraial do Cabo e eu sou professor da EBD. Na verdade, eu sou professor da classe Teen, da classe dos adolescentes. Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor e a gente vai estudar juntos mais uma vez, né? Já estive lecionando no semestre passado, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, antes da gente começar, eu preciso contextualizar, porque quando eu recebi o convite para estar dando esta aula na IBD, eu falei assim, meu Deus, logo esse tema, logo comigo, porque é um tema que toca muito em mim, entendeu? Que mexe muito comigo. Quem me conhece sabe. E eu acredito também que é um tema que mexe um pouquinho com vocês. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai aprender. Lembra que eu falei que a gente já estava aprendendo sobre os provérbios, sobre os conselhos? Hoje a gente tem mais um conselho. E hoje o conselho é o seguinte, o cuidado com aquilo que falamos. Quando eu recebi o convite, eu sabia exatamente que Deus ia falar muito ao meu coração na hora de preparar o estudo, e assim Ele falou, e eu espero profundamente que Ele fale ao seu coração também. Para a gente começar, de fato, a nossa EBD, eu preciso dizer o seguinte, que existe poder em tudo aquilo que a gente fala. Em toda palavra que ela é proferida pela nossa boca, existe poder. Vocês sabiam disso? Até porque, gente, que quando Deus criou todas as coisas, né, quando Ele criou o mundo, Ele criou tudo através da palavra. Vocês lembram lá em Gênesis que Deus falou assim, e haja luz, e a luz começou a existir? Então, tudo aquilo que Deus criou foi através de uma palavra. Precisou do haja de Deus, de uma palavra de Deus. E aí o único ser vivo que tem essa capacidade, esse dom da fala de maneira inteligível é o ser humano. Somos nós, os homens, né? Criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E aí a palavra de Deus também nos diz que tudo aquilo que sai da nossa boca, ela pode ir para dois caminhos diferentes. Ou as palavras geram vida, ou as palavras geram morte. Então, começa esse estudo te fazendo uma pergunta. O que você tem falado nesses últimos dias? Aquilo que você fala tem gerado vida ou tem gerado morte? Fica aí a reflexão para vocês, porque lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, a palavra de Deus nos diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. De que forma o seu coração está? Como é que ele está cheio? Ele está cheio de vida ou ele está cheio de morte? Né? As palavras, elas funcionam, gente, como sementes que são plantadas. E aí vale a gente colocar aqui sobre a lei da semeadura. Porque muitas vezes a gente acha que a lei da semeadura é o simples fato de você pegar a sua Bíblia, colocar a sua Bíblia debaixo do braço e domingo na igreja, né? Agora que a gente está com os cultos presenciais, dar o dízimo todo mês, Senhor, estou plantando aqui o bem. Quando que eu vou colher aqui o que eu estou plantando? Mas, na verdade, a lei da semeadura também se aplica para todas as sementes que a gente planta, sementes que são ruins também. Então, a gente precisa entender isso nessa noite, que as palavras que saem da nossa boca, elas funcionam como semente. E aí, lembra que eu perguntei, está trazendo vida ou está trazendo morte?
que você tem falado? O que você tem profetizado com a sua boca? Este ano é um ano de eleições, não é mesmo? Vai votar em quem? Não vou votar em ninguém, não. Todos os políticos são super corruptos, que não sei o quê, que não sei o quê. O que você fala, você está profetizando sobre a vida daquelas pessoas, sobre a atual situação. O que você tem falado? Mas vamos para a Bíblia? Vamos ler a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 24, para ver o que a palavra de Deus nos fala sobre o falar. Vamos lá, Provérbios 16, 24. Já abri aqui, igual novela, rapidinho. Provérbios 16, 24, diz o seguinte: as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Olha que coisa rica que a palavra de Deus nos diz. E aí, suas palavras têm sido doces como mel ou têm sido amargas? Porque o mel, tão bom mel, né? Bom para a saúde. E aí, o que tem saído da sua boca? E a própria palavra de Deus, ela nos ensina várias coisas sobre a fala, sobre a questão do falar. Por exemplo, vou citar algumas coisas aqui para vocês. A Bíblia nos ensina sobre falar no tempo certo. Lá em Provérbios também nos ensina a língua como um verdadeiro enfeite da sabedoria. A Bíblia também nos ensina sobre aquilo que a gente fala e que aborrece a Deus, aquilo que é abominação para Deus. A Bíblia também nos fala sobre a língua como um próprio instrumento de cura, onde você declara cura sobre as pessoas. Fala também sobre a questão da doçura ao falar, como é bom a gente falar de uma maneira calma, né? De uma maneira mansa. E lá em Tiago, na epístola de Tiago, fala sobre a difícil arte de dominar a língua, que a gente vai estar vendo mais lá para frente. Mas é o seguinte, hoje, nesta lição, neste conselho de Provérbios, a gente vai aprender através da luz da palavra de Deus sobre a maneira correta da gente utilizar as nossas palavras. E aí eu já começo falando com você que existem palavras que matam. Vocês sabiam disso? Existem palavras que matam. E aí, dependendo do contexto que elas são faladas, dependendo da situação, dependendo por quem elas são ditas, causa uma morte dentro da gente. Não é verdade? Aquela palavra nos desanima, aquela palavra nos deixa para baixo. Vou citar um exemplo, um casamento. Né? A gente já teve uma lição falando sobre o divórcio, né? Vocês aprenderam. Por exemplo, se não houver diálogo dentro de um casamento, imagina só, se o cônjuge fala de uma maneira atravessada e não há esse entendimento, gera um conflito, né? Causa uma morte ali no relacionamento. Vou dar um exemplo que é a minha área, quarentena. Todo mundo de quarentena, porque eu não sou casado ainda, mas vamos lá, quarentena. Todo mundo dentro de casa, vendo as mesmas pessoas, com a família, não podendo sair de casa, não é verdade? Chega um momento que você não está mais aguentando. Qualquer palavrinha já é a fagulha, né? No relacionamento. Aconteceu isso com vocês? Pois é, a gente tem que tomar cuidado, porque existem palavras que nos matam, sim. Vamos abrir a Bíblia novamente lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que a palavra de Deus tem uma dica maravilhosa sobre como a gente tem que se comportar diante desses momentos apertados aí da nossa vida. Vamos lá, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Primeiro versículo. Diz o seguinte: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Olha que dica de ouro, que dica valiosa. Se alguém falar meio que atravessado assim com você, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Eu vou contar um testemunho que eu tenho. Ih, gente, hoje à noite eu estou cheio de testemunho para contar sobre a palavra. Eu disse para vocês que Deus ia falar comigo primeiro, não falei? E eu tenho muita experiência com fala. Experiências boas e experiências ruins também. Mas com as experiências ruins, é aquilo. A gente tropeça, levanta e segue o baile. Segue a vida. Vamos lá. Vou contar uma história. Teve uma vez, eu estava num trabalho. E aí, normalmente, a gente sempre fazia aquele café da manhã com todo mundo. Aquele café compartilhado. Então, todo dia a gente levava um biscoito e a gente dividia ali irmãmente. Às vezes, acontecia da gente dividir, fazer uma vaquinha para comprar o pão com mortadela. Só que teve um dia que teve uma festa na minha casa e tinha sobrado muito bolo. Minha mãe tinha feito um bolo de chocolate.
E aí eu falei assim, mãe, já sei. Vou levar este bolo lá para tomar o café da manhã com o pessoal. Ela falou assim, pode levar, com certeza. Botei no potinho e fui trabalhar. Só que quando eu cheguei no trabalho, quando eu cheguei ao trabalho, o momento da vaquinha já tinha passado. Eu tinha perdido o momento de depositar o dinheiro para poder comprar o pão. E aí eu lembro que eu fui super feliz, porque eu tinha levado um pedaço de bolo para a gente dividir irmãmente. Não é verdade? E aí, quando eu cheguei até a copa, eu cheguei com a sacolinha na mão, e eu falei assim, gente, bom dia, cheguei para o nosso café da manhã. Todo feliz, todo prosa. Aí eu lembro que uma colega de trabalho chegou, virou para mim e falou assim, ô Julian, cadê o dinheiro do pão? Você não trouxe o dinheiro do pão? Como assim você quer comer o café da manhã aqui com a gente? Naquele momento eu parei. Falei assim, o que eu vou responder? O que eu respondo, Senhor? E aí o Espírito Santo me ajudou. Eu estava com a sacolinha na mão, a sacolinha eu peguei e falei assim, não, gente, tudo bem, eu não participei da vaquinha não, mas eu trouxe aqui o bolo para a gente compartilhar, para todo mundo comer. E aí uma palavra delicada mudou toda a situação. Imagina só se eu tivesse respondido essa colega de trabalho atravessado da mesma forma que ela falou comigo. A situação não ia ficar muito boa, né? Ia ficar uma situação complicada. Então, olha só, existem palavras que matam. Por isso é preciso a gente ter calma na hora de falar e a gente falar de uma maneira doce. Tomar cuidado exatamente com aquilo que a gente fala. E ao mesmo tempo que algumas palavras matam, algumas palavras também trazem vida. Quero te dizer esta boa nova. Algumas palavras vivificam. E é isso aí. E aí o que acontece? Salomão, ele tinha essa consciência, tanto que ele escreve em Provérbios sobre a questão da maneira calma, de falar e tudo certinho. Mas existem palavras que trazem vida para a gente. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quais têm sido as suas conversas nesses últimos dias? Essas conversas têm te trazido vida ou te trazido morte? E aí, as palavras estão trazendo vida ou estão trazendo morte para você? Existem vários tipos de conversas, Às vezes a gente está mal. Já aconteceu com vocês? Às vezes a gente está num dia mal, está num dia ruim, mas a gente tem aquela conversa que, nos anima, nos dá aquele gás para continuar. Já aconteceu com vocês? Mas, ao mesmo tempo, também existem casos que, às vezes, a gente está bem. A gente está indo super feliz conversar com alguém, super animado, super empolgado para compartilhar alguma coisa, e aí a pessoa começa, ai, meu Deus, porque nada dá certo. Ó vida, ó azar, ó que situação que eu estou passando agora, nada dá certo. E aí você fica mal, você fica para baixo. Eu tenho uma outra experiência de uma vez que uma palavra me matou por dentro. E eu quero que você reflita nessa experiência. Teve uma vez que Deus tinha falado comigo que Ele iria fazer algo. E eu fiquei super feliz e super contente. Falei assim, nossa, eu não acredito que Deus falou que ia fazer isso. E eu saí querendo contar isso para todo mundo. Quando eu contei, super feliz, eu fui bem contar. Quando eu contei, eu tomei um banho de água fria, sabe? As palavras que eu recebi não foram palavras muito boas. Foram palavras que me fizeram duvidar daquilo que Deus tinha falado comigo. Palavras que, de fato, me paralisaram durante uns 2 ou 3 dias. Eu fiquei paralisado, gente. Eu fiquei triste. Eu cheguei super feliz para contar e eu saí super triste. Porque a palavra que tinham derramado sobre a minha vida foi uma palavra que produziu uma morte dentro de mim. Mas aí o Espírito Santo foi tratando e ele foi falando assim, Julian, eu não disse que vai acontecer, confia em mim, vai dar certo. E assim aconteceu. Mas é para a gente tomar cuidado com tudo aquilo que a gente escuta por aí. Nem tudo que as pessoas falam, nem tudo aquilo que as pessoas falam, a gente ganha vida. Às vezes, as pessoas falam coisas que nos deixam muito para baixo. E aí eu queria falar para vocês uma outra situação, que a Bíblia também nos ensina, sobre evitar algo que mexe muito comigo. Você é daquela turma que fala pra caramba, que fala pelos cotovelos. Pois bem, eu sou dessa turma. Então, bem-vindo ao clube. A Bíblia nos fala, nos ensina lá no livro de Provérbios sobre evitar a tagarelice. Tem que falar devagar, senão a língua aprende. Sobre evitar a tagarelice. E aí existe aquele provérbio popular, aquele dito popular. Agora a gente vai sair do provérbio da Bíblia e vai para o provérbio popular. Que diz assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer.
Eu tenho experiências para contar para vocês que eu falei o que eu queria e que eu ouvi aquilo que eu não queria. Não foi algo muito bom, mas foi bom para a gente aprender, né? Tudo tem um lado bom também. Então, eu queria compartilhar isso para vocês, que diz o seguinte. Vamos lá, é isso aí. Não basta dizer apenas o pronto falei. Estou olhando aqui para baixo, gente, porque as anotações estão aqui embaixo, tá bom? Vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou conseguindo ver. Não adianta falar somente assim, pronto falei, é isso mesmo, não sou baú para guardar nada. Vocês já ouviram isso? Porque eu já ouvi isso também. Aí falo mesmo, não sou baú para guardar nada. Não, gente, tem que pensar nas consequências daquilo que a gente fala. Porque tudo aquilo que a gente fala tem uma consequência. Vou citar um exemplo para vocês. Teve um dia que eu estava passando por um mural. E aí, neste mural tinha um recado. Só que o recado estava um pouquinho difícil de entender esse recado. Tinha alguns erros de português que estavam dificultando a decodificação da mensagem ali. E aí eu lembro que eu parei, olhei aquele recado, olhei aquilo que estava no mural. Falei assim, gente, mas isso aqui não dá para entender nada. Tipo, quem foi que escreveu isso? Não dá para entender. Está muito ruim, está muito... E os amigos estavam do meu lado e foram só me dando corda. E eu fui pegando a corda dele. Gente, está muito horrível, está muito... já sei o que eu vou fazer. Vou ter que digitar isso de novo. E aí eu lembro que eu tive a coragem de pegar a folha no mural, de pegar aquele recado no mural, de entrar numa sala com computador, e eu já entrei na sala completamente agitado, já falando assim, gente, vocês não vão acreditar. Vocês olharam esse recado que estava no mural? Tudo errado. Olha só, o erro aqui, o erro cá. Nossa, gente, quem foi que escreveu isso? Pelo amor de Deus, que não sei o quê, que não sei o quê. O que eu não sabia, meu povo, é que a pessoa que tinha feito o recadinho estava na sala que eu entrei falando mal do recadinho que a pessoa fez. E aí eu fiquei numa situação super constrangedora. Eu queria realmente cavar um buraco ali. Lógico que eu levei uma bronca, claro. E aí eu queria cavar um buraco ali mesmo e ali mesmo me afundar. Porque eu passei por uma situação muito constrangedora. Foi um momento que eu falei aquilo que eu queria e eu escutei aquilo que eu não queria escutar. Uma outra situação, estou dizendo que eu falo demais? Aí, mais uma história para vocês. Uma outra situação, estava num banco em Cabo Frio, cidade vizinha aqui de Arraial, para quem não é da região, que está assistindo esta live. Eu estava em um banco em Cabo Frio, e aí eu estava com muita pressa. E tinha uma fila realmente enorme, eu precisava usar o caixa eletrônico. E eu estava muito impaciente, eu já estava com um monte de papel na mão para poder pagar algumas contas. E aí eu percebi que uma mulher, uma moça, ela tinha furado a fila, tinha passado à frente para poder falar com um rapaz que ficava no caixa eletrônico. Não satisfeito, o que eu fiz? Comecei a reclamar, comecei a murmurar ali mesmo. Só que não tem aquela técnica da murmuração. Me conta aqui se você faz essa técnica. Aquela técnica que você está tão agoniado com a situação que você resolve falar alto para ver se a pessoa que faz aquilo escuta e deixa de fazer aquilo que você não concorda. Eu comecei a fazer isso. Ai, que calor. Ai, que não sei o quê. Ai, não acredito. Ai, mais um tempo. Ah lá, a moça chegou, furou a fila. Ah lá, tá vendo? Que horas que eu vou sair daqui do banco? E eu comecei a murmurar. Eu comecei a reclamar alto para a moça, de fato, escutar a minha reclamação. E aí, o que eu não sabia era que a moça ela não estava furando fila. A moça, gente, estava grávida. E ela estava no direito dela. E aí, quando eu comecei a reclamar, ela só virou e fez assim, ô meu senhor, eu não estou furando fila. Tipo assim, eu estou grávida, eu estou no meu direito. Mais uma vez, Julian ficou humilhado nessa situação. Mas por quê? Porque eu falei o que eu quis, não falei? E escutei aquilo que eu não quis escutar. Então, a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, olha só, você que faz parte do time das humilhações, porque fala demais, a Bíblia nos ensina o seguinte, se você é esse tipo de pessoa que fala pelos cotovelos, dá uma segurada, tá bom? Peça orientação aí a Deus, peça para que Ele controle aquilo que você fala, porque assim, quanto mais você fala, maior é a probabilidade de você falar algo errado. Então, a Bíblia ela nos orienta a evitar a tagarelice. Uma outra coisa que a Bíblia nos orienta também é para a gente evitar a maledicência. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque existem aqueles comentários, eu sei que você já está identificando este termo, existem aqueles comentários que a pessoa faz, ou até mesmo que você faz, já para cutucar, não tem?
Já para lançar aquele comentário maldoso? Pois é, isso aí Deus abomina. Deus abomina a maledicência e abomina também aquela pessoa que causa discórdia entre os irmãos. Vou provar que não sou eu falando, que está na Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 6, do 16 ao 19. Vocês vão entender o que eu estou falando. Provérbios 6, do 16 ao 19. Diz assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Prestem atenção. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre os amigos. Então, a maledicência, a contenda entre as pessoas, entre os amigos, isso é algo que o Senhor detesta, isso é algo que o Senhor abomina, ele não tolera de jeito maneira. Então a gente precisa andar na luz da palavra de Deus. Então o Senhor nos ensina. Até agora a gente aprendeu que as palavras elas matam ou trazem vida, e a gente entendeu que a gente precisa evitar de falar muito sem pensar, né? Evitar a tagarelice e também evitar a maledicência. Agora vamos falar sobre a língua sendo utilizada para algo bom, para algo positivo. Vamos lá, que a gente tem isso também, gente. Olha que bacana. A Bíblia também nos ensina sobre a língua que edifica o próximo. E aí nós, como servos de Deus, como cristãos, a gente precisa o quê? Ajudar o nosso próximo, encorajar o nosso próximo. Utilizar a nossa fala, utilizar as nossas palavras para encorajar as outras pessoas. Vira e mexe, isso acontece um pouquinho lá no Instagram. Quando eu falo palavras, eu quero dizer, gente, palavras ditas, né, através da nossa língua e palavras tecladas também, tá bom? Porque a gente também fala através das nossas redes sociais, através da mensagem que a gente manda no WhatsApp, tá bom? Isso também, quando eu digo palavra, eu também me refiro a essa situação, as palavras que são digitadas também. E aí, vira e mexe, isso acontece de edificar o próximo no Instagram. Às vezes eu estou no momento de devocional, entendo algo de Deus e falo assim, não, preciso compartilhar isso para o pessoal do Instagram. E às vezes eu compartilho e instantaneamente, a pessoa vem e responde, poxa, Julian, era o que eu precisava escutar hoje. Nossa, eu acordei tão mal. Aconteceu isso com uma amiga minha. Eu publiquei algo e ela foi e me mandou, nossa, muito obrigada por ter compartilhado isso. Eu amanheci tão mal, tão triste, tão abatida com uma situação. E aí eu olhei isso que você publicou e, nossa, foi um gás para mim, me deu um ânimo. A Bíblia nos orienta a nós ajudarmos, né, ajudarmos as outras pessoas, a abençoarmos a vida de outras pessoas através das nossas palavras. E eu quero te desafiar a ser um Barnabé na vida de alguém. Quem é meu aluno na classe Teen, na classe dos adolescentes, sabe de quem que eu estou falando, do Barnabé, que a gente já teve uma aula sobre isso. Você sabe quem é Barnabé? Quero te fazer essa pergunta. Barnabé, lá no tempo da igreja primitiva, ele encorajava Paulo, ele encorajava os irmãos. Na verdade, Barnabé, o significado da palavra se chama filho do encorajamento. Esse é o significado da palavra Barnabé. Seja um Barnabé na vida de alguém. Quero lançar esse desafio aí para você. Se for para falar, fale para edificar a vida do próximo, para abençoar a vida da outra pessoa. Eu me lembro de uma experiência também, isso foi lá em 2016, quando eu participei de uma viagem missionária. Eu lembro que eu fui até o Pará e eu tinha alguns voluntários, né, cerca de 15 voluntários, participando do projeto. Não conhecia ninguém, na verdade eu só conhecia uma pessoa do grupo. E eu lembro que a gente fez uma espécie de amigo de oração. Só que o nome da brincadeira, ela se chamava Barnabas Paul, que significa Barnabé e Paulo. E eu não tinha entendido por quê. Foi ali que eu entendi quem era Barnabé, gente. Conheci o Barnabé em 2016. E aí, como é que era a brincadeira? A gente pegava uma pessoa para orar, tipo um amigo oculto, um amigo secreto. E durante todo o projeto,
a gente orava, lógico, pela vida dessa pessoa, e a gente encorajava a pessoa que a gente tinha tirado. Então, todo dia no projeto eu recebia mensagens e mais mensagens que diziam assim: Juliano, estou orando por você, vai dar tudo certo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te cobrir com a alegria dEle, com a presença dEle. E eram cartas e eram palavras que vinham exatamente do coração de Deus, porque eram palavras que nos encorajavam, eram palavras que nos davam ânimo, eram palavras que nos traziam vida, que nos entregavam vida. E aí eu lembro de uma situação também durante aquele projeto, que a gente fez uma roda de conversa, e aí todo mundo começou a desabafar. Todo mundo começou a compartilhar qual era o seu maior defeito. Imagina, uma turma de 15 pessoas sentadas assim em círculo, e aí todo mundo fala assim: olha, o meu defeito eu acho que é esse, porque eu faço isso, isso e isso. Cada um foi falando. Depois que a gente compartilhou os nossos defeitos, eu me lembro que um voluntário chegou e falou assim: gente, tudo bem, a gente tem defeito, mas a gente também tem qualidade. E as qualidades, elas precisam ser ditas aqui nessa noite. E aí eu lembro que cada voluntário começou a decretar, começou a falar, no caso, as qualidades de cada um que estava reunido ali. E foi um momento tão lindo, todo mundo chorando, porque a gente entendeu o significado de ser um Barnabé na vida de alguém. E eu quero te desafiar nesta noite a ser um Barnabé na vida de alguém. Tá difícil, a gente está vivendo nesse momento de coronavírus, né, pandemia, não posso sair de casa, mas a gente tem um WhatsApp, que tem como fazer até a ligação, de graça, né, só tem internet. Às vezes a gente tem a mensagem também, Facebook, mandar uma mensagem no Facebook, se não der para se encontrar pessoalmente. Seja um Barnabé na vida de alguém. Pergunta agora para Deus, fala assim: Deus, quem é o Paulo? Qual é o Paulo da vez para eu ser o Barnabé, para eu encorajar essa pessoa? E se permita ser usado pelo Espírito Santo, encorajando as outras pessoas. E aí uma outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre a língua é sobre o fato da gente utilizar a nossa língua, o fato da gente utilizar as nossas palavras para adorar a Deus. Então, assim, a melhor situação, a melhor maneira da gente utilizar as nossas palavras é quando a gente adora e exalta o nome de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, do 18 ao 20, diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando em si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. O que a gente pode aprender nestes versos? Que começa no imperativo, galera do português já pegou. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, é um ultimato. Não faça isso, não faça aquilo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E depois vem o quê? O gerúndio, o NDO. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando em si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando. Então, assim, quer se encher do Espírito Santo? Quer mesmo? Comece a cantar hinos, a louvar ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor. A Bíblia nos fala para a gente salmodiar o nome do Senhor. E o que é salmodiar? Os salmos, são muito ricos. Minha alma está abatida, mas eu porei a minha esperança no Senhor, porque Ele é o meu Deus, é Ele quem me guia, Ele é o meu refúgio, o meu socorro em tempo de angústia. Comece a declarar palavras de gratidão ao nosso Deus. Não sabe o que falar? Comece a exaltar o nome do Senhor. Antes de reclamar da vida, decida agradecer a Deus. Fala assim: Senhor, não quero reclamar, eu quero agradecer. Está difícil, eu sei, mas você está comigo. Comece a agradecer. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a salmodiar o nome do Senhor. E aí que a gente possa utilizar as nossas palavras para uma vocação que é única, de adorar e de exaltar o nome do Senhor. E aí a gente está estudando, o livro de Provérbios, a gente sabe muito bem que Provérbios ele se caracteriza com o início de algumas frases assim, olha, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. Por quê? Esta linguagem nos dá a entender que a pessoa está querendo ser, é uma pessoa experiente que está falando, uma pessoa que já tem uma vivência de vida, e uma pessoa que está querendo ensinar para um filho,
para um aluno, através das experiências que ela teve na vida. Então, assim, filho, eu já aprendi que botar os 2 dedos na tomada vai dar choque. Então, não faça isso. É mais ou menos isso. Através das experiências de vida. Então, Salomão ele utiliza muito disso para a gente entender que é uma palavra destinada, né, no livro de Provérbios, que são palavras destinadas ao aluno, ao filho, para aquela pessoa que é inexperiente, que precisa aprender ainda algumas coisinhas. Agora, lembra que no início da aula eu falei sobre Tiago, que a gente ia ler um trechinho de Tiago. É um trecho muito importante, gente. E eu quero muito estar lendo o trecho com vocês. Mas antes, é preciso a gente compartilhar algo aqui, é preciso esclarecer algo. O livro de Provérbios, né, fala sobre alguém já experiente para alguém inexperiente. Agora, o livro de Tiago, quando, né, a epístola, ela é destinada, no caso, para pessoas que já têm uma certa experiência. No caso, para pessoas que são o quê? Mestres da palavra de Deus, que ensinam sobre a palavra de Deus. E o próprio texto, o próprio livro de Tiago, utiliza, né, para a gente alguns termos que fazem parte do nosso cotidiano. Termos que fazem parte do cotidiano da época. Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá no livro de Tiago, capítulo 3, a gente vai estar lendo do 1 até o 12. Esse é o maior texto que a gente vai ler hoje. Não tinha como pular, gente, porque esse texto é muito importante, como toda a Bíblia. E já que a gente está falando de palavra, da língua, daquilo que a gente fala, é muito importante a gente ler este texto também. Vamos lá, Epístola de Tiago, capítulo 3, a gente vai estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 12. A gente vai estar entendendo um pouquinho do poder que tem na nossa boca, né, o poder que tem nas palavras que nós falamos. Vamos lá? Aqui eu já marquei, por isso que eu já abri. Vamos lá, fala sobre dominar a língua. E diz o seguinte: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres da igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados por mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. Até na boca dos cavalos nós colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com o que vão onde queremos. Pensem num navio. Vamos lá, pensem num navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os peixes, mas ainda ninguém foi capaz de dominar a língua, porque ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usemos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, quanto para amaldiçoar as pessoas que foram criadas e parecidas com o próprio Deus. Da mesma forma, saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, se você abre a sua boca para exaltar o nome de Deus, se você usa a sua língua, usa as suas palavras para exaltar o nome de Deus, você não pode estar amaldiçoando ninguém, você não pode estar matando ninguém com as suas palavras. Porque a palavra de Deus nos diz, a gente acabou de ler, que não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. E aí a gente viu que a epístola de Tiago utiliza exemplos do cotidiano, né? A gente viu aí os freios, o leme do barco, o fogo, né, na floresta. Imagina só, uma faíscazinha numa floresta
Não tem isso? Quando está em época de seca, a gente vive vendo no jornal sobre as florestas que são incendiadas. Às vezes é uma pontinha de cigarro que alguém joga, uma faíscazinha. Já é capaz de colocar fogo na floresta toda. A gente tem que tomar cuidado, gente, com aquilo que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Então, quero te encorajar nessa noite a parar para pensar, a parar para refletir naquilo que você tem falado. Tem trazido vida ou tem trazido morte? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O que você tem falado? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Vamos nos analisar agora? Como que está seu coração? Seu coração está cheio de amor? Está cheio de ódio? Está cheio de raiva? Porque isso tudo é demonstrado com aquilo que nós falamos. Ah, mas eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo meu Deus mais que tudo. Mas fala mal do irmão para o outro, mas faz fofoca para o outro. Compartilha palavras com um teor de maledicência. Não tem como a mesma fonte jorrar água doce e água salgada. A gente viu isso na Bíblia. O que você tem falado nesse momento aí de pandemia? Eu escutei algo já tem um tempo, e já que o estudo, é sobre a palavra, eu preciso compartilhar. Você que tem filho, o que você tem falado para o seu filho nesses últimos dias? O que você tem profetizado sobre a vida do seu filho? Ah, meu filho é muito danado. Você sabe o que significa a palavra danado? Condenado ao inferno. Você sabia disso? Quando você fala assim, fulano é muito danado, muito levado. Fulano é um condenado ao inferno. É isso que você está dizendo. É isso que você está profetizando sobre a vida daquela pessoa. Ah, fulano não vai conseguir fazer isso não. Sabe por quê? Porque fulano não presta atenção naquilo que faz. Poxa, parece um imbecil. Olha só, você profetizando morte sobre a vida das pessoas. O que você tem falado? Ah, Juliana, mas eu não falo danado não. Falo danadinho. Condenadinho ao inferninho. Significa a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado. Até mesmo, gente, nas nossas brincadeiras. Às vezes não, é muito legal a gente rir. Eu sou da turma que gosta de rir. De falar alto, de rir, de brincar. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente fala brincando e a gente está profetizando sobre a nossa própria vida. Eu me lembro de uma menina que estudava comigo e ela brincava muito com as palavras, muito. Chegou um momento que eu tive que falar assim, fulaninha, vamos parar para refletir naquilo que você está falando? E ela começava a profetizar algo na vida dela sobre espíritos ruins. Olha só isso. Gente, a gente fala, ó a semente plantada. Daqui a pouco vai chegar a hora da colheita. Porque a lei da semeadura funciona tanto para as sementes boas e para as sementes ruins. E aí, como é que vai ser? A gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala até mesmo brincando, gera consequência. O mundo espiritual está aí, escutando tudo aquilo que a gente fala. O diabo consegue escutar tudo aquilo que a gente fala. E aí, às vezes, ele só precisa de uma brecha para poder fazer o estrago total. Eu me lembro quando eu era adolescente, e aí eu escutei uma ilustração, eu estava em um culto, e aí uma pessoa falou assim, gente, Deus falou comigo e me mostrou algo, eu preciso compartilhar para vocês. Era uma pessoa que ela entrava numa sala com todas as armas do diabo. Todas as armas. Então tinha muitas armas, metralhadoras, várias armas gigantes, né, grandes, enfim. Mas existia um objeto que ficava em evidência no centro daquela sala. Sabe qual era o objeto? Uma chave de fenda. E ali, quando ele teve essa visão, o Espírito Santo foi compartilhando com ele e falou assim, sabe o que é isso? O diabo só precisa de uma brecha, fulano. Se abrir uma brecha, pronto, é o suficiente para ele catucar com a chave de fenda, fazer o rombo dele, do tamanho que ele quer. É só deixar a brecha para ele. Você tem deixado brecha para o diabo agir na sua vida através das palavras que saem da sua boca? Vamos profetizar coisas boas. Vamos salmodiar o nome do Senhor. Vamos começar a falar palavras que nos
entregam a vida, que nos oferecem a vida, eu preciso compartilhar um último testemunho, que eu acordei hoje com esse testemunho, com a minha mãe me contando. E eu falei assim, eu preciso contar isso. Recentemente eu peguei uma muda de erva cidreira para poder plantar na minha casa. E aí um amigo que me deu essa muda, inclusive foi até o Daniel, obrigado Daniel, ele já recebeu esta mensagem. Ele falou assim, Julian, essa muda é muito fácil de pegar. Tem que plantar, deixar o solo úmido 3 dias, molhar 2 vezes. E aquilo, se daqui a 3 dias a muda murchar, pronto, acabou, morreu, joga fora. Se pegar, pegou. Eu falei assim, tá bom, já que é fácil, vamos lá. Gente, eu plantei a muda 3 dias, molhando, regando, deixando o solo úmido, seguindo as orientações. A muda não murchou, gente. Aí eu falei assim, eu não acredito. Aí mandei a foto para Daniel. Falei assim, Daniel, olha só. Tá vendo? Minha mão não é boa. Olha eu já profetizando contra mim mesmo, tá vendo? Olha isso. Tá vendo, Daniel? Minha mão não é boa. A muda não pegou. Não tem como, secou, tá vendo? E eu tava fazendo tudo certinho. Ele meu filho, desiste, porque não tem como. E aí hoje, a minha mãe chegou me contando essa história. Falou assim, Juliano, tem a muda? Eu não desisti de molhar a muda. Todo dia eu converso com a muda. Todo dia eu declaro palavras sobre a muda. Eu falei assim, mãe, onde você está querendo chegar nessa história? O que eu estou querendo chegar nessa história, Juliana, é que a muda está crescendo, a folhinha verde por baixo dela. Eu falei assim, eu não acredito nisso não. E aí eu saí de dentro de casa para olhar a muda. Gente, tinham folhas verdes embaixo da muda, a muda estava crescendo. Aí eu mandei mensagem para Daniel, falei assim, Daniel, tirei a foto da muda. Olha só a gente que duvidou da mudinha. Ele falou assim, Juliana, isso está seco. Eu falei assim, não, você não viu direito. Olha ali embaixo, a folha está verde. Ele, caraca, está verde. Minha mãe não desistiu de declarar palavras positivas para a planta. É um exemplo meio bobinho, né? Você deve estar pensando, pô, planta, nada a ver. Mas ela conversava e falava, não, você vai crescer sim. Não, você não vai murchar. Ó, tô aqui regando todo dia, deixando o solo úmido todo dia. E a planta, pasmem, tá ali plantadinha. Não morreu. Então, quero te fazer refletir, quero te convidar a refletir nessa noite sobre isso. Vamos começar a declarar palavras de bênção, palavras positivas. Chega de ser essa pessoa, vida, ó céus, ó azar, ó isso, ó aquilo. Vamos começar a exaltar o nome de Deus e a falar palavras positivas. E aí, eu vou lançar aqui para vocês um pensamento, uma frase de uma pensadora contemporânea. Preciso citar esta frase que eu escutei esta semana, da digníssima Ana Maria Braga, que fala sobre a palavra. E tinha tudo a ver, e também tem a ver com a Bíblia, tá bom? Por isso que eu trouxe para a aula de hoje. O pensamento do dia é da Ana Maria Braga. Olha isso. Uma pessoa esperta sabe o que dizer. Agora, uma pessoa sábia sabe se deve ou não dizer. Olha isso aí. Ana Maria Braga nos ensinando também sobre a fala. Não é verdade? Mas a Bíblia nos ensina isso, tá bom? Chegou primeiro que a Ana Maria Braga, só quero deixar isso bem claro. A Bíblia também nos ensina isso. E aí, você tem sido uma pessoa esperta ou uma pessoa sábia? Ou nenhuma das duas? Às vezes você nem sabe o que falar, às vezes você nem pensa no que você fala, mas algo muito importante que eu vou frisar mais uma vez. As palavras são como uma semente. Então, comece a plantar coisas boas. Comece a plantar palavras boas. Porque quando chegar na hora da colheita, você vai colher frutos bons. E enquanto eu estava preparando a lição, o Espírito Santo me incomodou para algo. E eu me senti aqui na liberdade de poder estar fazendo isso que ele ordenou. Ele falou assim, Julian, muitas pessoas estarão ouvindo esta EBD, esta aula, e elas estarão em algumas áreas mortas, porque elas escutaram palavras que as mataram. A gente vai orar nessa noite por isso. E eu quero te dizer, você que está escutando esta EBD, prestando atenção nesta aula, você que uma vez foi morto porque você escutou uma palavra que te feriu, que te matou, eu quero dizer o seguinte, que aquilo que Deus diz sobre quem você é maior do que aquilo que qualquer outra pessoa te falou.
A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e osso, é contra principados e potestades. Pessoas, seres humanos, são pessoas feitas de carne e osso. Elas não são os seus inimigos, elas não são os nossos inimigos. Às vezes a gente fala isso, né? Ai, poxa, não vou com a cara de fulano, ai, fulano é minha inimiga. Não, fulaninho é feito de carne e osso. A Bíblia nos diz que os nossos inimigos são os principados e potestades. O que acontece é que as pessoas, às vezes, se deixam ser usadas pelo inimigo e nos ferem com uma palavra. Geralmente é sempre aquela pessoa que a gente admira, né? Que a gente gosta, pessoas da nossa família, aquela pessoa que a gente tem uma certa admiração. Se você é essa pessoa que morreu porque você escutou algo, eu quero te convidar a deixar uma mensagem para a gente. Aí de onde você estiver vendo, se você tiver o meu número do WhatsApp, enfim, do Facebook, do Instagram, ou então no próprio Instagram da igreja, a gente vai ficar muito feliz de saber um testemunho seu, até porque os testemunhos, eles edificam a vida do próximo. Olha aí, mais uma vez a palavra abençoando o outro. Conta pra gente, e a gente vai estar orando. Coloca a mão no seu coração. Se você foi vivificado através deste estudo, através da palavra que não foi a minha, foi a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá vida. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor por cura, por restauração. Se você é essa pessoa, mande uma mensagem para a gente vai ficar muito feliz de saber a sua história. Para a honra e glória do Senhor. Não por mérito nosso, nada disso, mas para exaltar o nome do Senhor. Saber que o nosso Deus, saber não porque a gente sabe, mas é muito bom ter uma história que comprove que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será sempre o de sempre, o mesmo. Não muda, nunca mudou, nunca vai mudar. Vamos orar agradecendo a Deus por este estudo que já está chegando ao fim. E eu espero profundamente que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Lembra que eu disse que Ele iria falar comigo primeiro? Ele falou muito, puxou muito a minha orelha, mas é aquilo, né, gente? Se Deus espreme, se Deus está te espremendo, é porque Ele acredita, Ele sabe que sai caldo bom de você. Então deixa Ele te espremer, deixa Ele te moldar e deixa o Senhor conduzir sua vida. Vamos orar pedindo a Deus por cura e por restauração? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. A gente quer te agradecer pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela nos dá cura, ela nos dá vida. E Deus, durante o momento de preparação do estudo, o Teu Espírito Santo tocou o meu coração e falou assim: Julian, algumas pessoas estarão escutando esta mensagem, estarão escutando essa lição, esta EBD, e estarão mortas por dentro, porque um dia elas escutaram algo que as mataram. Mas nós sabemos que Tu és a vida. Nós sabemos que Você transforma qualquer situação, Deus, por isso a gente quer te pedir nesta noite, nesta hora, sobre a vida dessa pessoa que está com a mão no coração, que se sentiu morta por um momento na vida, onde se sentiu fracassada, onde acreditou nas palavras mentirosas do inimigo sobre a vida dela, palavras que a machucaram, que a feriram. Em nome de Jesus, nós queremos clamar nessa noite por cura, por transformação. Espírito Santo, que neste momento todas as mentiras contadas pelo inimigo sejam caídas por terra agora no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a soprar as verdades no ouvido dessa pessoa, de onde ela estiver, em casa, na sala, com a família, comece a ministrar. Você é querido, você não nasceu por acaso. Você tem um propósito nessa terra. Você que está escutando esta mensagem, eu quero te dizer, o Senhor te diz nessa noite que você não nasceu por acaso. Você tem um propósito. Deus sonhou com você antes mesmo de você nascer. Talvez você não tenha entendido qual é o seu real propósito aqui na terra, mas entenda que o Senhor sabe qual é. E Ele quer te usar para fazer algo. Aquilo que te feriu, aquilo que te matou, Deus quer te usar para que você possa gerar vida para as outras pessoas. Não por mérito seu, mas pela presença de Jesus, pela mudança que só Jesus pode fazer na sua vida. Eu declaro cura sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Que neste momento, aquilo que estava morto
possa ganhar vida outra vez. Aquilo que você escutou quando era criança, quando era adolescente, por alguém que você amava e te gerou morte até hoje, até o dia de hoje, eu começo a declarar cura no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por este estudo, que a partir de agora a gente possa se policiar em cada palavra que a gente falar, em cada palavra que sair da nossa boca. Nós nos colocamos à tua disposição, Espírito Santo, e que nós possamos nos encher de ti, cantando hinos e ações de graça, bendizendo o teu santo nome, salmodiando o teu santo nome. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Em teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado porque você fez infinitamente mais aquilo que a gente imaginou, pensou e projetou. Não estávamos esperando isso tudo, mas o Senhor fez. O Senhor é fiel. E nós queremos te agradecer e salmodiar o seu nome nesta noite. Em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém. Querido, se você foi impactado com essa palavra, mande uma mensagem para a gente. E mais uma vez, eu espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração. Não se esqueça, as palavras são como semente. A hora da colheita vai chegar daqui a pouquinho. Boa noite. Tchau, tchau.